Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para o nosso culto de terça-feira. E é uma alegria ter você aqui. Uma expectativa, como é que eu posso dizer? Quando a expectativa vai além, me ajuda. Superou a minha expectativa. E nós estamos retornando então para os cultos de terça-feira presencial. E a gente quer voltar com tudo aquilo que a gente vivenciava nas terças-feiras lá em 2020, início de 2020, 2019 inteiro, né? A gente tinha testemunho, era um tempo precioso quando a gente podia ouvir os irmãos falando do que Deus estava fazendo e a gente podia orar junto, né? Então isso era um tempo bem gostoso para nós. E a gente vai restaurar isso, a gente vai renovar isso na vida da igreja. Não vamos transmitir o culto, né? Não será ao vivo. Nós vamos deixar o culto gravado para transmitir um compacto do culto na quarta-feira. Então os irmãos que não vierem no presencial vão poder participar do culto na quarta-feira pelo canal do YouTube. E aí a gente vai avisando isso ao longo dos dias no nosso grupo do WhatsApp, tá? Vamos lá então, abra sua Bíblia comigo lá no Salmo 122, eu quero ler apenas o verso 1. Eu acho esse versículo muito significativo para um tempo de retorno, né? Salmo 122, verso 1. 122, verso 1. Lá diz assim: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Na tradução atualizada diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um tempo de retorno para as atividades presenciais do culto de terça, e a gente se alegra por poder voltar ao normal. E futuramente, se Deus permitir, acrescentar outras atividades na vida da igreja. Esse já era o nosso plano lá no início de 2020, mas tudo foi frustrado. Deus sabe o que faz, Deus tem um tempo para todas as coisas, e eu creio que Deus ainda tem muita coisa para fazer nas nossas vidas. Então a nossa alegria de estar na presença de Deus, eu quero convidar você a colocar essa alegria para fora, colocar essa alegria na presença do Pai, para que Ele se alegre pela satisfação tua de estar na presença do Senhor, presencialmente, o que é melhor, né? Vamos falar com Deus então, vamos orar. Deus bendito, nós damos graças a Ti, porque hoje, de modo especial, nós podemos retornar para o nosso culto presencial de terça-feira. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que vieram para a Tua casa hoje, Senhor, que vieram Te buscar presencialmente, ó Deus, que vieram se reunir junto com outros irmãos e irmãs, para unir a fé, para unir a comunhão, para unir a busca por Ti, Senhor, para unir os louvores, ó Deus, para unir a oração. Obrigado por esse tempo, ó Deus, um tempo de alegria, um tempo em que o Senhor há de fazer milagres em nossas vidas, ó Pai. Sê conosco nesta hora, ó Pai. Ministra a Tua graça, o Teu amor. Passeia, ó Deus, em nossas vidas, entre nós, com o toque do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Quero convidar você a cantar 3 canções comigo.
luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste na terra e por amor pobre se fez. Te adoramos, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Estamos aqui para te adorar, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Senhor. Bom estar na tua presença, ó Deus. Eu quero refletir com você lá em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, 21. Diz assim a palavra: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está terrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos
comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Vamos orar? Santo Deus, queremos que a luz do Teu Santo Espírito ilumine nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, para que possamos receber a Tua palavra em nossas vidas e que ela nos abençoe, que ela nos dê orientação, que ela nos desafie nessa noite a sermos conforme aquilo que o Senhor quer. Faz essa obra em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um dos textos intrigantes da Bíblia. Na Bíblia existem diversos textos intrigantes, né? Intrigantes exatamente porque eles são de difícil interpretação. São textos que demandam um estudo mais profundo, um estudo feito com ferramentas mais, como eu posso dizer, ferramentas um pouco mais elaboradas, para a gente poder chegar um pouco mais ao que aquele texto realmente queria dizer lá no passado, de tal maneira que a gente possa aplicá-lo no presente. Então, são textos que dão um pouco de trabalho para a gente chegar na sua essência. Por isso, textos intrigantes. E neste texto em particular, nós encontramos um Jesus um pouco diferente do habitual. Nós encontramos um Jesus aparentemente ríspido, um Jesus aparentemente grosseiro e aparentemente preconceituoso. A verdade, irmãos, é que até mesmo a forma de se comunicar de Jesus tinha um propósito específico. Embora a gente olhe para o texto e se assuste com a atitude de Cristo, até mesmo essa atitude, até mesmo essa forma de comunicação tem algo a transmitir, tem um propósito abençoador. Tanto que, quando você vai para o final do texto, você vê que o texto encerra com chave de ouro. Ele diz que a filha daquela mulher foi curada, né? E uma das questões que mais me chama a atenção nesse texto é que no primeiro contato da mulher com Jesus, quando ela pediu que Jesus libertasse a sua filha, ele ficou em silêncio. Você prestou atenção nisso no texto? O texto diz que ela chegou no lugar onde Jesus estava gritando. Gritando, ela não chegou falando, ela não chegou pedindo, ela chegou gritando, ou seja, ela chegou chegando. E Jesus simplesmente ficou em silêncio. Quando nós lemos o texto, dá a impressão que Jesus ignorou aquela mulher. Dá a impressão que ele fingiu que a mulher não estava ali. Dá a impressão que não era com ele. E esse episódio nos remete a algo que frequentemente acontece conosco, que é o silêncio de Deus. Existem momentos na nossa vida em que, por mais que haja insistência da nossa parte, parece que Deus não nos ouve. Parece que Deus está em silêncio. Pior, parece que Deus não quer nos responder. E aí a pergunta que surge é: como agir nessa hora? O que fazer quando o céu se fecha diante do nosso clamor? Eu penso que a experiência da mulher cananeia, ou da mulher Ciro-fenícia, há lugares que chamam ela de Ciro-fenícia, eu penso que a experiência dessa mulher nos ensina a lidar com essa situação. E a primeira lição que
que esse texto ensina para nós é que, diante do silêncio de Deus, nós somos desenganados na verdade de que Ele é a nossa única saída. Diante do silêncio de Deus, nós somos desenganados na verdade de que Ele é a nossa única saída. Eu fico a imaginar que quando aquela mulher descobriu que Jesus tinha poder para curar, que Jesus tinha poder para libertar a sua filha, ela não pensou duas vezes em procurar Jesus. Veja que Jesus não estava tão disponível assim naquele lugar. Ele estava numa região estrangeira. Jesus não estava em Israel. O evangelista Marcos, você depois for lá para Marcos, se não tiver enganado, capítulo 7, que conta essa mesma história, você vai ver que ele conta que Jesus não queria publicidade. Ele queria passar quietinho pelaquela região. Mas aquela mulher fez questão de encontrar Jesus. Provavelmente, irmãos, ela já tivesse tentado várias alternativas para sua filha, sem sucesso. E talvez Jesus fosse para ela mais uma opção. Mais uma das tantas alternativas que ela já havia buscado. Porém, quando ela se aproximou de Jesus e pediu que ele fizesse um milagre, o que ele fez? Ele simplesmente a ignorou. É claro, irmãos e irmãs, que Jesus não estava ali manifestando o seu desprezo, manifestando o seu desamor por aquela mulher. É óbvio que não. Ele a estava fazendo refletir. Ele a estava fazendo crer. Porque, por um momento, por um instante, não sei se minutos ou segundos, ela deve ter pensado: eu não tenho mais ninguém. Eu estou sozinha nesse mundo. Eu não tenho mais saída. Eu preciso insistir, porque talvez ele seja a minha única saída. Pode ser que isso tenha ocorrido ali, irmãos, irmãs. E às vezes, pensando em nós, diante dos dilemas que a vida nos impõe, nós somos tentados a procurar solução em tudo, menos em Deus. Passamos por isso, vamos admitir. Somos tentados a procurar solução em tudo, menos em Deus. Experimentamos diversas alternativas sem recorrer a Deus. Daí, quando não nos sobra mais nenhum recurso, nós colocamos o joelho no chão para ir buscar a Deus. Tanto que a nossa frase clássica é: agora o que eu posso fazer é orar. Agora o que me resta é orar. Aí, irmãos, irmãs, em determinados casos, Deus silencia. Em determinados casos, Deus fica quieto. Por quê? Porque ainda não aprendemos que Ele é a única saída. Porque ainda não aprendemos definitivamente, efetivamente, que Ele é de verdade a nossa única saída. E que, por mais que a solução esteja em algo deste mundo ou em alguma pessoa de carne e osso, é Ele quem está por trás do nosso socorro. No seu silêncio, Deus nos força
a entender que nós somos inteiramente dependentes dele. Sabe, irmãos, o silêncio de Deus escancara a verdade de que sem Deus, eu e você não somos nada. É o chacoalhão que muitos precisam para se apegarem definitivamente em Deus. E se você está vivendo num momento desse, meu irmão, minha irmã, é hora de reconhecer em Deus a sua única saída. Lá em Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Segunda lição do texto é que o silêncio de Deus pode ser rompido pela nossa humildade. Veja, a primeira coisa que a gente aprende é que no silêncio de Deus nós somos levados a entender que Ele é a única saída. Segundo, o silêncio de Deus pode ser rompido pela nossa humildade. Depois que aquela mulher compreendeu que Jesus era a sua única saída, a sua única alternativa, ela insistiu no seu propósito de ver a sua filha restaurada. Nos versos 26 e 27 diz assim: Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. A impressão que o texto nos passa é que Jesus estava dizendo que o seu ministério estava restrito às pessoas ligadas ao povo de Israel. Quando a gente lê isso no primeiro momento, é isso que a gente pensa. Porém, aquela mulher, num gesto de submissão, num gesto de humildade, reconhece Jesus como Senhor e responde a Ele que se contentaria com qualquer migalha que Ele oferecesse. É isso que o texto está dizendo para nós. Ao invés de se ofender com as palavras de Jesus, ela foi tomada por um espírito de humildade que a fez reconhecer que uma migalha vinda das mãos de Cristo era muito melhor do que tudo aquilo que ela tinha visto e recebido no mundo, em todo o tempo que ela viveu. E diante daquela postura, Jesus rompeu mais uma vez o silêncio. Ele já havia rompido uma primeira vez para dar a primeira pancada. Só que agora, o que ele disse no verso 28? Mulher, você tem fé. Que seja feito o que você quer. E a Bíblia diz que naquele momento a sua filha ficou curada. Glória a Deus. Irmãos, o que nós temos de entender em relação à vida é que o que nos acontece de ruim é o resultado ou da pecaminosidade que está em que o nosso mundo está mergulhado. Então, deixa eu tentar reformular aqui. A gente tem que entender que a vida o que a vida nos traz de ruim tem como origem ou a pecaminosidade latente do mundo, a pecaminosidade em que o mundo está mergulhado, ou a pecaminosidade pessoal de cada um de nós. O sofrimento
está ligado ao viver. Eu gosto de usar a frase que o sofrimento está inerente à vida. Só que essa palavra é tão complicada que tem gente que não entende. Não, é um vocabulário que não tá no seu dia a dia, né? Então é melhor dizer que o sofrimento está ligado ao viver. Isso é fato. Ou você não sofre? Não dá para dizer. Talvez você pense assim, o pastor não sofre. Você que pensa. Você que pensa. O sofrimento, então, está ligado ao viver. Porque a pecaminosidade, de um modo ou de outro, faz com que o mal e o sofrimento façam parte da vida. Portanto, os males dessa vida são consequência da própria vida. Isso precisa ficar claro para nós. Quando Deus nos livra, quando Deus nos poupa de alguma situação, é porque Ele tem propósito nisso. A Bíblia está cheia de promessas em relação ao agir de Deus nos livrando dos males dessa vida. Porém, meu irmão, eu preciso que você fique muito antenado no que eu estou dizendo. Nós não podemos achar que Deus está obrigado a nos livrar de tudo, ou que Ele tem de nos livrar do jeito que nós achamos certo. Porque se essa for a nossa postura, nós nos tornaremos iguais a crianças mimadas, que recorrem aos pais por qualquer besteira, achando que os pais são obrigados a atendê-las sem reservas, sem medidas, sob qualquer pretexto. São essas crianças que nunca amadurecerão, que se tornarão adultos frágeis, de personalidade fraca, que não sabem resolver os seus próprios problemas, que não sabem refletir nas suas próprias posturas e que nunca se sentirão responsáveis pelos seus próprios atos. Então, irmãos, diante do silêncio de Deus, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que a menor bênção é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. Diante do silêncio de Deus, nós temos que reconhecer que o que Deus faz por nós é graça, é favor imerecido. Porque se nós fôssemos falar em merecimento, você sabe já o que nós merecemos. Inferno. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. A consequência direta do pecado é a morte. Não é a morte física, é a morte em todos os seus significados, física e espiritual. Consequentemente, inferno. Só que por causa da graça de Deus, nós somos alcançados pelo seu cuidado, pelo seu livramento, pelos seus milagres. Quando nós nos posicionamos perante Deus com o coração cheio de humildade, nós rompemos o seu silêncio, de tal modo que nós somos abençoados. Nem sempre como nós pensamos que deveria ser, mas nos moldes de Deus, o que é muito melhor. Salmo 51, 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado,
um coração quebrantado e contrito a Deus, não o desprezarás. Irmãos, Jesus quebrou o silêncio mediante a humildade daquela mulher, que reconheceu Jesus como Senhor, que reconheceu em Jesus a sua única saída, e que disse para Jesus: Jesus, o que o Senhor fizer para mim tá bom. Porque o que o Senhor fizer será perfeito. Essa deve ser a nossa postura com Cristo. Se Jesus quebrou o silêncio mediante a humildade daquela mulher, irmãos, não vai ser diferente conosco. Não vai ser diferente conosco. Mas veja, não foi somente a humildade daquela mulher que rompeu o silêncio de Jesus. Ela também teve fé. Verso 28 diz: mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Eu acho muito bonito o procedimento de Deus conosco, porque eu sempre falo que Deus vai alinhavando a nossa vontade com a vontade dele, né? Nem sempre ele vai fazer exatamente o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas ele vai chegar sempre no objetivo certo, que vai nos satisfazer. Essa mulher chegou onde ela quis. Não do jeito que ela queria, mas ela chegou lá, do jeito de Deus. É isso que nós temos que entender e aceitar. Às vezes a gente fica fazendo birra com Deus, porque a gente quer de um jeito, e a gente bate o pé e fala para Deus: se não for desse jeito eu não quero. Sabe birra de criança? Às vezes a gente faz isso com Deus no modo adulto. E não cola, irmãos. Porque para Deus o que vale é a humildade. Mas o que vale também é a fé. Veja que aquela mulher não teve só a humildade de aceitar Cristo, de aceitar a intervenção que ele queria realizar ali. Ela teve fé de que o que quer que Jesus fizesse ia ser bem feito. Ela teve fé naquilo. O que quer que Jesus fizesse ia ser grandioso. Ela teve fé naquilo. Ela estava disposta a aceitar as migalhas de Cristo, porque ela acreditava que até mesmo nas migalhas estava aquilo que ela precisava. Irmãos, quando Deus se cala, Ele está deixando uma interrogação para mim e para você. Meu filho, minha filha, você crê que o que eu fizer será o melhor para você? Quando Deus silencia, Ele está fazendo uma pergunta. Meu filho, minha filha, você crê que o que eu fizer será o melhor para você? Meu irmão e minha irmã, fé não é acreditar que Deus pode fazer o que eu quero, mas o que Ele quer. Fé é acreditar que os pensamentos de Deus são maiores que os meus. É acreditar que os caminhos de Deus são melhores do que os meus. Fé não é acreditar que Ele pode fazer aquilo que está nos limites daquilo que eu posso pensar ou daquilo que eu posso enxergar. Fé é acreditar que Ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que eu posso imaginar. Isso é fé. Porque às vezes a gente fala isso,
Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu posso pensar ou imaginar. Mas eu penso dentro de uma caixa. E eu creio dentro de uma caixa. E quando Deus resolve fazer as coisas além da minha caixa, eu não estou disposto a crer. Por que aquela mulher conseguiu quebrar o silêncio de Deus? Porque ela foi humilde e teve fé para aceitar que Jesus ia fazer do jeito dele. Fé, meu irmão, é apostar em Deus, na certeza de que tanto o ganho quanto a perda é sempre lucro. O dia em que a gente assumir essa postura, aí a gente pode dizer que a nossa fé está bem fundamentada. Fé é apostar em Deus, na certeza de que tanto o ganho quanto a perda é sempre lucro. Geralmente a gente acredita que ganhar é lucrar, mas a gente não acredita que perder é lucrar. Porque a gente tem a mentalidade do jogo, a mentalidade da aposta. Com a fé é diferente. Com a fé é diferente. Quando a gente crê dessa maneira, nós vamos romper o silêncio de Deus. E vamos ver grandes coisas acontecendo na nossa vida. Talvez não dentro da nossa caixa, não dentro dos limites que a gente impôs, mas fora deles, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus são melhores que os nossos. Amém, irmãos? Vamos orar por isso. Pai bendito, dá-nos, ó Deus, essa certeza nesta noite. Dá-nos, Pai, que essa palavra seja ministrada ao nosso coração e seja escrita em nosso coração pelo dedo do Teu Santo Espírito, para que possamos crer, para que possamos humildemente chegar à Tua presença, sabendo, ó Pai, que Tu és a nossa única e suficiente alternativa. De modo que, quando isso acontecer, possamos ver, ó Deus, milagres acontecendo. Possamos ver, ó Deus, milagres, tanto no Teu sim quanto no Teu não. Para que possamos ver milagres tanto no ganho quanto na perda, Senhor. Porque o Senhor tem propósitos de bem, propósitos de bênção nas nossas vidas. Dá-nos essa perspectiva, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelos pedidos? Então, se você tem pedido a colocar diante de Deus, se você quer começar um pacto de oração, lembrando... Ah, é verdade, hoje é a primeira terça, né? É isso mesmo? Ui. Se você tem pedido de oração para colocar diante de Deus, se você quer retomar ou continuar pacto de oração, sempre lembrando, gente, que aqui a gente não faz barganha com Deus. Nosso pacto de oração é uma perspectiva de perseverança, porque senão, se eu falar aqui que é garantido que no 7º dia, na 7ª semana você ganha, então eu tô me aliando a tantas pregações aí que contrariam a palavra, né? A pregação da mágica, eu não sou desse. Para mim, o pacto de oração é a gente honrar a Deus, a gente perseverar, a gente aprender a orar
e a gente obedecer a palavra, porque a palavra diz para a gente insistir. A mulher cananeia não insistiu? Ela fez isso. A gente escolheu o número 7 porque ele é bíblico, né? Ele tem significado bíblico. Então eu quero convidar você a fazer um pacto de oração. Não na perspectiva da mágica, mas na perspectiva da perseverança. De você honrar a Deus. E às vezes até ser honrado por Deus durante o seu pacto de oração. Por que não? Por que não? Porque se a Bíblia diz que Deus honra aqueles que honram a Ele, então isso pode acontecer, a gente crê nisso, tá? Então se você quer começar um pacto de oração por você ou por alguém, essa é a hora. Se você quer orar por você sem se envolver no pacto, mas quer uma oração por você ou por alguém, esta é a hora. E nós vamos orar também pelos sonhos que foram colocados no primeiro culto desse ano. Sonho da Juliana, sonho da Elisângela, sonho do Jefferson. Olha que beleza, ó, da Tânia. Vários, esse aqui está sem nome. Da Jaque, da Luide, ó. Quanta coisa, quanta gente veio. Tem alguns sem nome. Rodolfo, não sei quem é Rodolfo. Será que é da turma do... Ah, seu irmão? Ele veio? Eu já estava pensando que era irmão do Robertinho. Da Sônia, ó. Sônia Costa. Você não trouxe? Traga. Põe teu sonho aqui, ó. 2022. Você não trouxe? Traga. Põe aqui, ó. Vamos orar. Vamos ficar de pé no lugar que a gente está mesmo? E vamos orar? Vamos colocar diante de Deus nossas vidas e a gente encerra com essa oração. Pai Santo, nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Nós cantamos isso hoje aqui, ó Pai. E nós queremos caminhar na perspectiva da fé, na perspectiva da perseverança, na perspectiva da humildade, Senhor. Crendo, ó Deus, que o Senhor pode ir muito mais além do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente pede. Coloco diante de Ti, Senhor, cada pedido de cada filho e filha do Senhor que está aqui hoje. Coloco, Senhor, os pedidos dos irmãos que vão participar do culto online, ó Deus. Que cada irmão, cada irmã seja abençoado por Ti, seja cuidado por Ti, seja socorrido por Ti, ó Deus. Olha para cada problema, para cada situação de dificuldade. Olha para cada necessidade a ser suprida. Olha, Senhor, para cada luta que precisa ser vencida. Olha, Senhor, para a enfermidade do corpo, para a enfermidade da alma, para a enfermidade da mente. Traz cura, Senhor, traz libertação, traz renovo. Renova as forças, renova a fé, Senhor, desse Teu filho, dessa Tua filha. Aqueles que vão começar ou estão caminhando no pacto de oração, ó Deus, dá a eles um espírito de perseverança e que essa caminhada seja honra para o Teu nome, ó Deus, e que o Teu filho e a Tua filha possa ver o Senhor também honrando a vida deles. Colocamos diante de Ti os sonhos, que são os anseios do Teu povo para este ano, ó Deus. O Senhor tem propósito na vida do Teu povo, ó Deus. E aqui, ó Deus, estão os anseios, os sonhos, os projetos de vida. Olha para cada um deles e estabelece ali, ó Deus, o Teu tempo, a Tua soberania e a Tua sabedoria. É o que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Que alegria te ver aqui nesse retorno. A gente se vê novamente no domingo. E aí sim, domingo com culto presencial e transmissão ao vivo também do culto pelo canal do YouTube. Deus abençoe e vá para casa na paz do Senhor.